Caminhoneiro na estrada, encontra mulher em meio ao lixo. O que ele fez ninguém esperava, rapaz. Eu tava no tapete preto, só no giro, fazendo média quando vi aquilo no acostamento. Cê tá doido. Pensei que era miragem de tanto tempo na boleia, mas não era. Ali, bem no meio do lixo, tinha alguém me encarando. Eu freiei meu Scania cinza nardo no seco, coração batendo no 12. O que aconteceu depois, ninguém que ouviu acreditou. Tira o pé, cachorro louco! Eu rosnei, jogando o Scania 460R super cinza nardo pro acostamento, sentindo o reboque balançar como se quisesse dançar cúmbia no tapetão. O busão veio podando sem piscada, arrancando tinta, e eu tive que segurar no braço para não beijar a defensa. O rádio chiou com o PX estourando. Atenção, atenção, QRM na 163, sentido sul. Farofa travando faixa. O suor queimou a testa. Calor de forno, sol rachando, asfalto tremendo no horizonte. Eu tava na liga, no 12 e fazendo média, mas o peito batia no mesmo compasso do motor. Meu Scania é nave, parceiro. Não falha, o ronco dele preenche tudo, parece que fala comigo. Às vezes penso que é ele que me guia, não eu. Apertei o volante, respirei fundo. Vamos, bicho, juntos. Mini clímax. Um bota levantou o braço mais à frente. Sinal de encostar. Balança móvel. Eu fui reduzindo, sem banguela, jogando freio motor, porque pé de breque na ladeira só arruma encrenca. Cheiro de borracha quente e poeira. O bota veio com a prancheta. Documentação, doutor. Tá tudo aí, chefe. Ele deu a volta, analisou o conjunto, olhou os pneus como quem cheira café. Tá no capricho. Segue, mas cuidado. Tem QRM por causa de obra e uns cachorro louco por aqui. Subi na boleia, fechei a porta, o silêncio grosso antes do ronco voltar. O rádio tocou Zamba de Minha Esperança e eu ri sozinho. Sempre que pego esse trecho, a turma de Salta ocupa o dial. Lembrei do Miguel, argentino gente boa. Tomamos mate na última parada. Ele contou da mãe em Jujuy, reza forte, fé simples. Coisa que lembra a minha, lá no interior paulista. Cristal que já partiu, saudade que não afrouxa. Pattern interrupt. Uma lona solta na faixa da direita açoitou o para-choque. Segurei o Scania, olhei pelo retrovisor. Um cara chata vinha feito lesma, marcha lenta, atrapalhando todo mundo. Pisquei, sinalizei, podando de leve, mantendo o giro bonito. A cabine cheirava a café velho e a estrada. Poeira, diesel, solado de botina. A vida aqui tem outro relógio, não é hora, é quilômetro. Cada km pesa diferente. No PX entrou a voz do Kleber, meu chapa de anos. Valdir, confirma a posição? Tô sul, depois do viaduto de Lucas. Tapete preto tá bom, mas cheio de farofa. Copiado. Aproveita e dá uma olhada na direita. Falaram que tem entulho na beira. Entulho? É lixo. E gente, vai vendo. Gente, arrepiei. Isso não é conversa que a gente ignora. Deu aquela fisgada no estômago. Lembrança antiga de quem já viu coisa que preferia não ter visto. Mas eu cortei o pensamento, sem antecipar. Estrada ensina. Primeiro passa vivo, depois pensa. Mini clímax. Um cristal de vidro estourado no acostamento brilhou. Eu desviei atento. Um cheiro de borra de café me puxou para a marmita. Parei no recuo rápido, fogão de pobre no cabeçote para esquentar um pastel de ontem. Dei 2 goles na água. Bico seco mata caminhoneiro mais que curva. Um senhor paraguaio encostou de toco, deu bom dia cantado. Hermano, cuidado mais adelante. Hay basura em la orilla. Valeu, parceiro. Deus te ouça. Voltei para a faixa. O Scania respondeu na lata redondo. Toquei o painel, mania besta, como se fizesse carinho. Minha relação com ele é de respeito e sobrevivência. Quem não entende chama de bicheira, mas comigo é parceria. Eu falo, ele escuta, ele ronha, eu obedeço. Na boleia, carrego 1/3 da minha mãe e o retrato da minha antiga Cristal. Não é drama, é rota, pattern interrupt. O celular vibrou na prateleira. Áudio da minha irmã de Assunção, voz nervosa. Mano, papai piorou um pouco hoje, mas tá firme, tá? Reza aí.
Apertei os dentes. O motor segurou a ansiedade por mim. Família é uma carga que não cabe no manifesto, mas acompanha. Eu sei o preço de estar longe, não reclamo, só carrego. A luz vibrou adiante. Um clarão no acostamento. Sacos pretos estourados, plástico voando, cachorro remexendo. O coração puxou o freio antes do pé. Eu vi. Eu estava lá. Não era miragem, não era conversa de rádio. Era algo que não combinava com o meio-dia ardendo, nem com o barulho dos brutos passando. O Scania gemeu no freio e a carreta alinhou, certinha, igual passo de desfile. Encostei, pisca-alerta. O ronco caiu para um grave manso, quase respiração. Eu escutei outro som por baixo do vento. Não era latido, não era ferro. Era mais fino, quase um pedido. A mão suou no vidro da porta. O sol bateu na lataria cinza nardo e eu vi minha cara refletida, cansada, mas firme. Tô na liga, né, falei pra mim. E desci. O calor arranhou a pele, cheiro de lixo quente, mosca riscando o ar. Dei 3 passos. Algo pequeno se moveu. Mais um passo. A sombra do meu boné cobriu o que eu não queria nomear. O rádio, do nada, chiou com estática e a voz do Miguel por cima, como se a distância não existisse. «Valdir, hermano, estás bem?» Parei. O mundo ficou do tamanho de um acostamento. Eu respirei, contei até 3, e o Scania lá atrás esperou por mim como um cachorro velho e fiel. Eu ainda não sabia, mas aquele instante ia virar cruzamento na minha rota. Sem drama, só destino. Cê tá doido. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? O sol tava de lascar, parceiro. Meio-dia no tapetão é guerra. O asfalto treme igual água fervendo. O ar parece que corta a garganta. Eu segui no Scania cinza nardo, no giro certo, fazendo média, mas sentindo o calor se enfiar pela fresta da janela. O ronco do bruto é música, mas naquele momento soava mais como tambor de guerra. Estrada quente, longa, sem sombra, sozinho. A BR-163 tem esse jeito de se impor. Não é só rodovia, é bicho vivo. Tem dia que ela te abraça, parece lisa, macia. Mas em dia de sol brabo como aquele, ela mais parece faca. Corta o pneu, corta o ânimo, corta até o pensamento. Eu via os caminhões vindo no sentido contrário, cada um com sua história escondida na boleia. Tem cara que carrega soja, outro carrega saudade. Eu carrego os dois. Na cabine só eu e o som grave do motor. A solidão da estrada não é silêncio. É barulho que não cala. Vento, rádio chiado, lembrança cutucando. Passei por uma placa enferrujada, marcando quilometragem. E pensei comigo, cada número ali é um pedaço de vida que a gente deixa no caminho. Mais à frente, vi um poeirinha tentando arrancar o toco no barro da lateral. Parei por um segundo a vista nele. Farofa na certa, rodando no lugar errado, atolado sem saber pedir socorro. Deu vontade de encostar, mas a fila atrás não deixava. Toquei o PX. Parceiro, segura aí. Um carro de apoio deve vir. Não tenta no braço que só vai afundar. O cara respondeu com voz de menino. Valeu, doutor. Primeira viagem aqui. Sorri de canto. Estrada não perdoa a inexperiência, mas ensina rápido. A quilometragem avançava. Calor dobrado. O diesel parecia ferver dentro do tanque. O Scania, meu nave, não pipocava. Só rugia firme. Eu passava a mão no painel de vez em quando, como se fosse bicho de estimação. E ele aguenta meu peso, meu silêncio, minhas dores. Mas aí veio o pattern interrupt, do jeito que a estrada gosta, sem aviso. Uma carreta carregada de areia doce começou a perder força na subida. Eu estava atrás, segurando no freio motor, quando ouvi um barulho seco. Um pneu explodiu na lateral dela. Cê tá doido? Pedaços de borracha voaram
e um estourou na frente do meu Scania. Joguei pro acostamento, braço firme, coração na boca. A carreta do cara jogava de um lado pro outro, tentando se endireitar. O rádio chiou. Tá na mão, segura, irmão. Segurei também, até sentir o Scania alinhar outra vez. O silêncio que ficou na cabine foi mais alto que qualquer buzina. Respirei fundo, só o barulho do coração martelando no peito. O cara conseguiu encostar. Eu reduzi e parei atrás dele. Desci, o sol queimando a nuca. O motorista, um senhor de bigode branco, tremia com a chave ainda na mão. Quase que não conto a história, doutor. Agora é só trocar a cueca, chauffeur. Falei, tentando quebrar o gelo. Ele riu nervoso. Cê tá certo, essa estrada é traiçoeira. Ficamos uns minutos ali, o cheiro de borracha queimada subindo. Ele me agradeceu, mas eu sabia que não fiz nada, além de estar no mesmo lugar, na mesma hora. Estrada junta destino, sem pedir licença. Subi de volta no Nardo, fechei a porta e o ronco do motor pareceu me acalmar. Mas a adrenalina ainda rodava no sangue. É nessas horas que a solidão pesa mais. Você percebe que não tem ninguém para dividir o susto, ninguém para contar que quase ficou pelo caminho. Só você, o caminhão e a fé. Voltei para o tapetão, mas a paisagem parecia outra. Os pastos secos, as cercas tortas, as araras azuis que cortavam o céu. Tudo parecia me observar. E o silêncio da boleia foi se enchendo de lembranças. Da minha mãe, benzendo a gente antes de sair. Do meu pai, caminhoneiro velho, me ensinando a segurar a direção firme, nunca brigar com ela. Lembrei da Cristal, que já não tá. O peso da estrada é isso. Ela cobra memória como pedágio. Nova virada. Depois de uns 50 quilômetros, avistei de novo o mesmo trecho que o Kleber tinha avisado no rádio. Entulho no acostamento. O coração puxou o freio antes do pé. Mas dessa vez, não era só saco preto rasgado ou cachorro revirando. Tinha um vulto parado. Pequeno, magro, encostado como se fosse parte da paisagem. O Scania gemeu quando encostei. Liguei o pisca-alerta. O sol estourava no para-brisa, quase cegando. Abri a porta. O ar quente entrou rasgando. E foi aí que vi o que não esperava. Não era saco, não era sombra, era gente. Aquela cena me travou por dentro. E mesmo sem entender, eu sabia. Dali em diante, a viagem não ia ser só mais um frete. O sol batia forte no acostamento, fazendo o chão brilhar como se fosse espelho de fogo. Eu desci do Scania com a mão suando no volante ainda, como se não quisesse soltar. O cheiro era pesado. Resto de comida estragada, plástico queimando, poeira grudando na pele. E no meio daquele amontoado, eu vi. Não era sombra, não era miragem. Era uma mulher. Magrela, cabelo grudado de suor e poeira, a roupa toda rasgada, como se tivesse vindo de uma batalha que ninguém quis assistir. Mas o que mais me travou foi o olhar. Olho de quem não grita, mas pede socorro em silêncio. Parei a 2 passos de distância, o barulho dos brutos passando atrás de mim, cada um tocando sua viagem sem notar nada. Moça, tá tudo bem? Perguntei, voz meio seca, tentando não assustar. Ela ergueu a cabeça devagar, como se pesasse 1 tonelada. A boca abriu, mas só saiu um sussurro. Água. Meu peito deu um baque. Corri de volta para a boleia. Peguei a garrafa térmica que sempre deixo do lado. Voltei rápido, abaixei e entreguei. Ela agarrou com as 2 mãos, bebendo como quem não via líquido fazia dias. A água escorria pelo queixo, molhando a blusa rasgada. Devagar, senão passa mal. Falei quase num tom de pai. Ela parou, respirou fundo, olhou para mim de novo. Dessa vez, sem tanto desespero, mas com medo. Medo de mim, talvez. Calma, eu sou só caminhoneiro. Meu nome é Valdir. Estendi a mão, mas ela hesitou. Ângela, respondeu baixo, quase engolindo o próprio nome. Ângela. Nome simples, mas naquele momento soava pesado, como se carregasse um mundo atrás. Olhei em volta, só mato seco, poeira e lixo. Nenhum carro parado, nenhuma casa por perto. O que você está fazendo aqui, mulher? Arrisquei. Ela abaixou a cabeça e encolheu os ombros. Nenhuma resposta.
Só silêncio, aquele silêncio que incomoda mais que grito. Foi aí que passou pela minha cabeça a primeira dúvida: e se fosse armação? Estrada tem de tudo. Já ouvi história de gente que para ajudar e toma bota apontada na cara. O coração bateu mais forte. O Scania estava ali, a carga estava no reboque. Minha vida toda dependia de cada decisão que eu tomasse. Mas aí ela levantou os olhos de novo. Não tinha maldade ali, não tinha emboscada. Tinha fome, cansaço, abandono. Você tá sozinha? Perguntei. Tô. A voz saiu firme, mas os olhos entregavam outra coisa. Fiquei um tempo olhando. O vento trouxe um saco plástico que bateu na minha perna e voou de novo. Aquilo me despertou. Respirei fundo, passei a mão na barba. Vem, sobe no caminhão, pelo menos até o próximo posto. Ela demorou. Ficou olhando como quem não acreditava. Depois, com passos arrastados, se levantou. Tinha arranhões nas pernas, hematomas antigos nos braços. Apoiei o braço para ajudar e ela entrou na boleia devagar, olhando cada detalhe, como se fosse outro planeta. Quando bati a porta, o barulho abafou o mundo de fora. O silêncio dentro do Scania era só o motor respirando. Ela ficou no banco do carona, encolhida, mãos agarradas uma na outra. Eu liguei o ar, deixei o vento frio cortar o calor. Quer comer alguma coisa? Tenho pão, mortadela, café frio. Tentei puxar conversa. Ela olhou rápido, hesitou, mas a fome falou mais alto. Quero. Peguei o pão que tinha na geladeira do baú, passei para ela. Ela devorou como quem não via comida fazia dias. E eu fiquei só olhando, sentindo o peso daquela cena. Estrada mostra de tudo, mas aquilo eu não estava preparado. O rádio chiou. Voz conhecida. Kleber. Valdir, tá na escuta? Tô. Fala. Tão comentando no trecho que tem gente largada na beira da pista. Você não viu nada, não? Olhei para ela. Ela parou de mastigar, me encarando, como se esperasse minha resposta. Negativo, Kleber. Só lixo mesmo. Desliguei o PX. Ângela respirou fundo, voltou a comer. Eu entendi o recado. Ela não queria que ninguém soubesse dela. Peguei a estrada de novo, acelerando devagar. O asfalto ardia, mas por dentro quem queimava era eu. Um monte de perguntas sem resposta. Quem era aquela mulher de verdade? De onde vinha? O que tinha acontecido? E o principal, por que eu senti que não podia simplesmente deixá-la para trás? Rodamos alguns quilômetros em silêncio. O Scania rugia baixo, embalando a viagem. Até que ela falou quase num fio de voz. Obrigada, não disse mais nada, mas foi o bastante para eu sentir que dali em diante eu não estava mais sozinho na boleia. E foi nesse silêncio quebrado que eu percebi. A estrada tinha acabado de mudar meu destino. E eu ainda nem fazia ideia do tamanho da encrenca que vinha pela frente. Ela se ajeitou no banco do carona como quem não queria ocupar espaço. Ficava encolhida, braços cruzados, olhar perdido na estrada que passava pela janela. O Scania rugia firme e eu, de canto de olho, observava cada gesto dela. Parecia um bicho assustado, pronto para fugir ao menor movimento. Soltei devagar. Pode relaxar, moça. Aqui ninguém vai te machucar, não. Ângela virou o rosto, olhou rápido para mim e voltou a encarar o asfalto. Ficou um silêncio pesado, só o ronco do motor preenchendo. Eu tentei aliviar. Estrada é bruta, mas aqui na boleia é paz. Tem café, pão, até rádio se você quiser ouvir música. Ela respirou fundo, como se fosse difícil até falar. Faz quanto tempo que você roda sozinho? Peguei a pergunta de surpresa. O olhar dela estava mais firme agora, curiosidade misturada com desconfiança. Quase a vida toda. Mais de 20 anos, só eu e esse bruto aqui. Bati no painel do Scania, como quem apresenta um velho amigo. E não cansa? Perguntou. Eu ri baixo. Cansa, mas acostuma. Tem dia que o silêncio pesa mais que a carga. Mas a estrada é isso. Cada quilômetro é uma conversa com a gente mesmo. Ela ficou em silêncio de novo, mordendo o canto do pão que eu tinha dado. Eu percebi o jeito dela segurar a comida, como se tivesse medo de que alguém tirasse. E aquilo me doeu.
Você tem família? Arrisquei. Ela apertou os olhos, desviou o olhar. A resposta veio seca. Tinha. O jeito que ela falou me travou. Não insisti. Estrada ensina, tem pergunta que não é para agora. Segui rodando, o calor do asfalto subindo, tremendo o horizonte. No PX, uns motoristas falavam besteira, rindo alto, comentando sobre blitz mais à frente. Eu desliguei o rádio. Não queria que ela ouvisse aquele tipo de conversa. Foi aí que notei algo. Ela tremia. Disfarçava bem, mas eu vi o braço dela batendo leve contra a porta. Tá com frio? Perguntei. Não, respondeu rápido demais. Olhei de novo e percebi. Não era frio, era nervoso. Estacionei no recuo e desliguei o motor. O silêncio caiu de repente, só o barulho do vento entrando pela janela aberta. Escuta aqui. Falei baixo, mas firme. Eu não sou polícia, não sou ladrão, não sou juiz. Só sou caminhoneiro. Se eu encostei para você, foi porque vi que estava precisando. Não precisa ter medo de mim. Os olhos dela encheram d'água, mas não caiu lágrima nenhuma. Ela segurou. Força de quem já apanhou da vida. Eu não sei se ainda posso confiar em alguém, confessou. Isso me bateu fundo. Quantas vezes na estrada a gente não pensa igual? Estrada é solidão, mas também é desconfiança. Nunca sabe quem está do outro lado da curva. Então faz assim, falei. Não confia em mim de cara não. Só deixa a viagem acontecer. Quando chegar no próximo posto, se quiser descer, desce. Eu não vou te segurar. Ela me olhou firme pela primeira vez, sem abaixar os olhos. Você fala como se fosse fácil confiar. Não é, respondi, sem pensar muito. Mas às vezes a estrada junta pessoas por algum motivo. Ficamos assim, no silêncio, até que ela respirou fundo e encostou no banco soltando um pouco do corpo. Pequena mudança, mas eu percebi. Ela estava cedendo, mesmo que fosse só um fio de confiança. Dei partida de novo, o Scania rugiu. Voltei para o tapetão devagar, deixando o bruto ganhar embalo. O sol começava a baixar, espalhando aquele tom alaranjado pelo céu. Estrada tem dessas. Te castiga o dia inteiro, mas na despedida oferece espetáculo. Foi então que ela soltou quase num sussurro. Meu marido, ele não me deixou nada. Nem casa, nem roupa, nem meus filhos, só medo. A frase bateu em mim como freio de emergência. Eu segurei o volante mais forte, respirei fundo. Não respondi logo, porque sabia que qualquer palavra errada podia fechar a porta que ela tinha acabado de abrir. Olha, Ângela, falei devagar. Eu não sei qual foi sua dor, mas sei que ninguém merece ser jogado no lixo. Nem gente, nem história. Ela virou o rosto e dessa vez a lágrima caiu. Só uma, mas caiu. Eu fingi que não vi. Estrada também ensina. Tem choro que é melhor respeitar em silêncio. Rodamos mais alguns quilômetros assim, ela quieta, eu perdido nos pensamentos. A cada curva, parecia que meu destino e o dela iam se misturando, sem pedir licença. E foi nesse clima que o rádio chiou de novo. Voz firme, conhecida. Kleber. Valdir, tá onde, parceiro? Tão comentando que tem mulher largada na beira do trecho. Você não viu nada, não? Meu coração bateu na boca. Olhei de lado e ela estava me encarando, os olhos arregalados, como se dependesse da minha resposta. Segurei o microfone, respirei fundo e respondi. Negativo, Kleber. Só lixo mesmo. Desliguei o rádio. Ângela fechou os olhos como quem solta um peso enorme. E eu ali no volante percebi que tinha acabado de assumir uma responsabilidade que nem sabia se dava conta de carregar. A estrada seguia, quente, interminável. Mas agora eu já não estava mais sozinho. E de algum jeito isso mudava tudo. O ronco do Scania embalava a viagem, mas o silêncio dentro da boleia pesava mais que o calor lá fora. Eu sentia o olhar de Ângela de canto, tímido, desconfiado. De vez em quando, ela ajeitava a blusa rasgada como quem tentava esconder a fragilidade. O estômago dela roncou alto. Ela abaixou a cabeça na mesma hora, como se tivesse vergonha. Tá com fome, né? Perguntei sem rodeio.
Ela ficou quieta por alguns segundos, depois assentiu, quase imperceptível. Encostei no próximo recuo, desliguei o bruto e puxei a geladeira pequena que fica atrás do banco. Tirei um pão amanhecido, uma garrafinha d'água e um pedaço de queijo que ainda estava firme. Passei tudo para ela. Ângela pegou devagar, como se tivesse medo de eu mudar de ideia. Quando mordeu o pão, a pressa entregou. Ela comia rápido, com a boca cheia, enquanto as lágrimas escorriam sem ela perceber. Bebeu a água como quem bebe vida. Fiquei só olhando, o nó apertando na garganta. Estrada já me mostrou acidente, já me mostrou gente ferida, já me mostrou morte. Mas ver alguém lutando para engolir um pedaço de pão como se fosse banquete me derrubou de um jeito diferente. Devagar, senão não desce, falei, tentando quebrar o clima. Ela riu sem graça, limpando a boca com a manga da blusa. Faz dias que eu não como de verdade, disse baixinho. Dias. As palavras ficaram rodando na minha cabeça. Dias sem comida, dias sem água, dias largada na beira da BR, invisível para os brutos que passavam. E como você foi parar ali? Perguntei, controlando a voz. Ela respirou fundo, como quem precisava escolher bem o que falar. Fui deixada, respondeu seca. Me jogaram como quem joga saco de lixo. O sangue ferveu. Segurei forte no volante, mesmo parado. Quem fez isso? Arrisquei. Um homem que dizia ser meu marido. Ela cuspiu as palavras, sem olhar para mim. O silêncio caiu pesado de novo. Eu não insisti. Estrada ensina. Cada história tem sua hora de sair. Forçar é fechar a porta. Peguei a marmita que tinha esquentado mais cedo no fogão de pobre e empurrei na direção dela. Come isso também. Tá meio seco, mas mata a fome. Ela hesitou, depois pegou. E ali, naquela cena simples, uma mulher devorando arroz e carne fria dentro da cabine de um caminhão, eu senti a ficha cair. Não era passageira, não era enrosco de estrada. Era alguém que tinha caído no meu caminho porque, de alguma forma, eu tinha que carregar. Enquanto ela comia, pensei no que sempre ouvi dos mais velhos. A estrada escolhe quem cruza teu destino. Eu nunca dei bola. Até aquele momento. Ângela parou de comer e olhou para mim. O rosto ainda sujo, mas os olhos brilhando mais vivos. Por que você parou? Perguntou firme. Todo mundo passou direto. Demorei para responder. O barulho do motor desligado parecia até coração pulsando. Porque eu vi seus olhos, falei. E tinha coisa ali que não dava para ignorar. Ela respirou fundo, como se aquela resposta tivesse atravessado mais fundo do que eu esperava. Encostou no banco, abraçou a própria barriga e fechou os olhos. Voltei a ligar o bruto, puxei devagar para o tapetão de novo. O sol já baixava, tingindo o céu de laranja. A cabine tinha outro clima agora. Não era só silêncio de estrada, era silêncio de duas vidas que, sem querer, tinham se encontrado. No PX, o chiado voltou. Voz do Kleber, firme como sempre. Valdir, confirma a posição. Tá na altura de Sinop já? Tô rodando. Respondi curto. Copia. Cuidado que estão falando de uns QRM estranhos no acostamento. Mulher abandonada, gente suspeita, fica esperto. Olhei para Ângela. Ela fingia dormir, mas a mão apertava forte o pedaço de pão, como se fosse escudo. Meu peito apertou. Tá tranquilo, parceiro. Só tapete preto e poeira. Respondi, desligando em seguida. O peso da decisão caiu de uma vez. Eu podia ter falado. Podia ter entregue, podia ter tirado aquilo das minhas costas, mas não falei. E naquele instante eu entendi, ela já era minha responsabilidade. A cada quilômetro, a estrada parecia mais longa. O Scania rugia firme, como se entendesse que agora a carga era outra. E eu, sozinho na boleia há anos, percebi que nunca tinha me sentido tão acompanhado. Olhei de canto mais uma vez. Ângela dormia de verdade agora, exausta, a cabeça caída para o lado, o rosto marcado pela poeira e pela luta. E no meio daquela dureza toda, tinha algo que parecia força escondida.
Suspirei fundo, ajeitei o corpo no banco e encarei a linha reta da BR. Eu sabia que aquela viagem já não era só mais um frete. Tinha virado outra coisa. E eu não tinha a menor ideia do tamanho da encrenca que estava comprando. Mas de algum jeito, eu sabia que não ia largar no meio da pista. Rodávamos já fazia umas boas horas. O Scania mantinha o ronco firme, estrada reta, sol castigando ainda que já começasse a descer no horizonte. Dentro da boleia, o ar era mais leve que antes. Ângela, agora com um pouco de cor no rosto, parecia ter recuperado forças depois de comer e beber. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a conversa ia pesar. E não demorou. Ela olhava a estrada pela janela, distraída, mas de repente soltou, como quem precisava aliviar. Eu sou de Cuiabá. A voz dela cortou o barulho do motor. Eu não respondi de imediato. Só deixei espaço. Caminhoneiro aprende que silêncio é convite para a pessoa continuar. Nasci num bairro simples, família grande, sabe? Ela sorriu de leve, mas era sorriso triste. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para os vizinhos. A gente vivia com pouco, mas tinha fartura de riso. Até que eu conheci ele. A respiração dela pesou. Eu já sabia para onde aquilo ia, mas ouvi calado. Ele era caminhoneiro também. Os olhos dela se perderam no horizonte. Diferente de você, não tinha amor pelo bruto. Para ele, era só desculpa para sumir de casa, voltar bêbado e... Ela engoliu seco, como se a palavra queimasse. Descontar em mim. Fiquei com a mão firme no volante, mas por dentro a raiva subia. Estrada é escola de respeito. A gente aprende cedo que boleia não é lugar de violência. Aguentei mais do que devia, continuou. Toda vez que pensei em sair, ele lembrava dos nossos filhos, 2 meninos, pequenos. Eu ficava, sempre achando que no dia seguinte ia ser diferente. Ângela parou, a voz embargada. Eu respirei fundo, tentando segurar a onda dentro de mim. E aí? Perguntei com cautela. Ela virou o rosto, olhando direto nos meus olhos pela primeira vez. Aí que um dia ele cansou de mim, disse que eu era peso morto, me deixou na beira da estrada, no meio do lixo. Lixo, Valdir. Foi como ele me chamou. Meu peito apertou. Apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Não falei nada, porque qualquer palavra seria pouca. Silêncio pesado tomou conta da cabine. Só o motor preenchendo, como um coração gigante. Ela respirava rápido, mas parecia mais leve por ter falado. Depois de uns minutos, ela completou. O pior não foi isso. O pior foi ele levar os meninos. Eu nem tive tempo de abraçar. Esse golpe me pegou em cheio. Olhei rápido para ela. Os olhos dela brilhavam, mas não tinha lágrima caindo. Era resistência pura. E você não procurou ajuda? Arrisquei. Procurei, mas ele tem amigos, sabe? Gente que fecha os olhos, ele sempre volta mais forte. E eu só corro. Meu pensamento rodou rápido. Estrada já me mostrou covardia, mas ouvir daquele jeito, de tão perto, foi diferente. Tinha dor verdadeira ali, mas junto com isso, veio a dúvida. Será que era só isso mesmo? Ou tinha mais nessa história? Porque a vida ensina. Quando a versão é muito perfeita, tem ponta solta escondida. E eu, por mais que quisesse acreditar, não podia desligar esse alerta. Ela percebeu meu silêncio. Você acha que eu estou inventando, né? Perguntou dura. Não disse isso, respondi sem desviar os olhos da pista. Só que estrada é cheia de conto, e eu aprendi a escutar com cuidado. Ângela encostou no banco, soltando um suspiro fundo. Eu não preciso que você acredite. Só preciso chegar em algum lugar onde eu possa respirar sem medo. As palavras dela ficaram ecoando. E eu me vi diante de um dilema. Se ela falava a verdade, estava carregando uma mulher que precisava de proteção. Se não, eu podia estar me enfiando na maior bucha da minha vida. O rádio chiou de novo, cortando a tensão. Voz firme do Kleber. Valdir, atenção! Tô sabendo que a PRF tá de olho em movimentação suspeita no trecho. Fica esperto, irmão. Desliguei o rádio na hora. Não queria que ela ouvisse.
Mas dentro de mim, a dúvida só crescia. Ângela fechou os olhos como quem tentava dormir, mas o corpo dela tremia levemente, denunciando que a paz ainda estava longe. Segui no tapetão, a noite começando a dar sinais no céu. O motor rugia firme, mas minha cabeça rodava. Ângela tinha nome, tinha história, tinha ferida, mas até onde eu podia ir sem colocar meu pescoço e meu Scania na reta? A cada quilômetro, a estrada jogava essa pergunta de volta para mim. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ia ter que escolher em quem acreditar, porque na boleia não cabia mentira, nem duas verdades diferentes. Cheguei em Sorriso já no fim da tarde, quando o sol avermelha o céu e a estrada parece um forno aberto. O Scania pedia um descanso, e eu também. Encostei no posto, estacionei no pátio cheio de brutos alinhados e desliguei o motor. O silêncio que veio depois quase ensurdecia. Ângela estava no banco do carona, quieta, olhando para fora. A luz dourada batia no rosto dela e por um instante parecia alguém comum, voltando de uma viagem qualquer. Mas o jeito encolhido, os olhos sempre atentos, lembravam que não tinha nada de comum naquela situação. Vou pegar um banho e um café, falei, quebrando o silêncio. Você pode ficar aqui dentro, segura. Se quiser, tem um banheiro feminino lá dentro também. Ela hesitou, como se até uma ida ao banheiro fosse arriscada demais. Prefiro ficar no caminhão, assenti. Estrada ensina que não adianta forçar ninguém a sair da toca. Cada um sabe do seu medo. Peguei a toalha, desci da boleia. O ar cheirava a diesel, fritura e poeira. Os caminhoneiros andavam de um lado para o outro, uns rindo alto, outros com cara de quem já rodou além da conta. No meio da muvuca, vi a mão abanando. Era o Kleber. "Ô, Valdir, seu condenado!" gritou ele, abrindo um sorriso largo. Até que enfim, rapaz. Abracei o velho amigo, companheiro de muitas viagens. Kleber tinha uns anos a mais que eu. Mas a energia de moleque, sempre com uma piada pronta, sempre com aquele olhar de quem vê além. "Bora tomar um café, doutor?" Ele chamou, já me puxando para o restaurante do posto. Sentamos na mesa perto da janela. O cheiro de café passado na hora, misturado com pão na chapa, encheu o ar. Pedimos 2 pratinhos de comida simples, arroz, feijão e frango frito. Enquanto a gente se servia, Kleber foi direto. "Tá diferente, Valdir. Tô vendo na sua cara. O que tá pegando?" Eu respirei fundo. A estrada ensina a não abrir o jogo com qualquer um, mas Kleber não era qualquer um. Já tinha dividido pneu furado, frete puxado e até batida de frente com ele. Se alguém merecia confiança, era ele. "Tô levando uma passageira." Soltei, olhando nos olhos dele. Kleber arqueou a sobrancelha. "Passageira? Não é chapa, não?" "Não. Encontrei no acostamento, sozinha, largada." O garfo dele parou no ar. O olhar endureceu. "Cê tá doido, Valdir? Largar mulher no meio da estrada não é normal. Pode ser cilada, pode ser bucha daquelas que te ferram sem você nem ver." A voz firme dele bateu em mim. Eu já tinha pensado isso, claro. Mas ouvir de outro caminhoneiro, de alguém vivido, dava peso. Não parece cilada. Ela estava destruída. Fome, sede. Parecia que ia morrer ali. Defendi, meio sem jeito. Kleber largou o garfo no prato e se inclinou na mesa. "A estrada engana, doutor. Quantas histórias você já ouviu? Gente que para ajudar e perde caminhão, carga, até a vida." "Já ouvi." Falei baixo. "Pois então, você não conhece a mulher. Não sabe de onde veio, para onde vai, nem o que ela carrega. Pode ser inocente, mas pode ser muito mais." Fiquei calado, encarando a comida sem vontade de comer. O peso das palavras dele batia fundo, porque não era mentira. E dentro de mim, a dúvida já tinha começado a crescer desde o primeiro quilômetro. Kleber percebeu meu silêncio e completou mais suave. "Não tô dizendo para largar ela na pista, não sou monstro. Só tô dizendo, cuidado.
Olho aberto, ouvido atento. Estrada não perdoa a confiança errada. Respirei fundo, encostei na cadeira. A cena de Ângela devorando o pão veio na cabeça. A fraqueza dela, a gratidão no olhar. Tinha humanidade demais ali para ser só armadilha. Vou levar até Cascavel. Lá ela se vira. Respondi firme. Kleber suspirou, balançando a cabeça. Tá no seu coração, eu sei. Mas se essa história virar problema, lembra do que eu falei. Mudamos de assunto, falamos de carga, de estrada, de política, mas a conversa já tinha marcado. Terminei o prato sem sentir o gosto. Na saída, ele me deu um tapa no ombro. Se cuida, irmão. O Scania é nave, mas não faz milagre. Valeu, parceiro, respondi, tentando sorrir. Voltei para o pátio. A noite já tinha caído e o céu de Mato Grosso brilhava de estrela. O Scania cinza nardo reluzia na luz dos postes. Quando abri a porta, Ângela ainda estava lá, encolhida, mas acordada. Os olhos me fitaram de imediato. Tudo bem? Perguntou desconfiada. Assenti. Tudo certo. Só bati um papo com um amigo. Ela me olhou como se tentasse adivinhar se eu tinha falado dela. Fiquei quieto, liguei o bruto e deixei o motor rugir. Naquela hora, a dúvida já não era só dela, era minha também. Porque entre a compaixão que eu sentia e a voz de Kleber ecoando na minha cabeça, eu sabia. Dali para frente, cada quilômetro podia ser tanto salvação quanto armadilha. E eu ainda não tinha certeza em qual estrada tinha entrado. A noite tinha caído pesada na BR-163. Os faróis do Scania cortavam a escuridão, iluminando só o que cabia na faixa de luz. O resto era sombra, poeira e silêncio. E foi nesse silêncio que a voz do Kleber começou a martelar dentro da minha cabeça. Olho aberto, Valdir. Estrada não perdoa a confiança errada. Olhei de canto. Ângela estava quieta, encostada no banco do carona, mas os olhos não fechavam. Ela fingia dormir, dava para perceber. O jeito dela segurar os braços, como se ainda tivesse frio mesmo com o ar desligado, entregava que a cabeça não parava. Igual a minha. Deixei o motor roncar baixo, fazendo média. O som era quase um consolo, mas dentro de mim a dúvida não dava trégua. Eu estava protegendo uma mulher destruída pela vida ou carregando o problema dentro da minha boleia. Passei por uma curva mais fechada, reduzi, e a luz dos faróis revelou um cachorro morto na beira da pista. Reflexo da estrada. O impacto da imagem bateu em mim. Às vezes, quem confia demais acaba assim, largado, esquecido. Engoli seco, respirei fundo. Você não confia em mim, né? A voz dela quebrou o silêncio. Quase perdi o ritmo da marcha. Como é que é? Ela virou o rosto, os olhos brilhando na luz fraca do painel. Desde que aquele seu amigo falou no rádio, eu senti. Você está em dúvida se me protege ou me larga. Segurei firme o volante, o coração acelerado. Ela tinha ouvido mais do que eu imaginava. Estrada é perigosa, Ângela. Falei, tentando ganhar tempo. Eu já vi de tudo. Já perdi amigo por confiar na pessoa errada. Eu não posso rodar desligado. Ela respirou fundo e a voz saiu embargada. Eu sei, mas se você me largar agora, eu não tenho para onde ir. Aquela frase bateu seco. Eu não respondi logo. O ronco do Scania encheu o espaço, mas o silêncio dentro da boleia pesava mais que motor de 500 cavalos. Segui rodando. As placas passavam quilômetro atrás de quilômetro. Cada uma parecia uma escolha que eu tinha que tomar. Proteger ou desconfiar. De repente, a luz de uma caminhonete surgiu pelo retrovisor, colada demais. Acelerava e recuava, como quem provocava. Meu coração disparou. Será que é atrás dela? Pensei, e o suor gelou a nuca. Joguei o Scania para o acostamento, deixei a caminhonete podar. 2 caras dentro, rindo alto, vidros abertos, música estourando. Passaram como se nada fosse. Eu só voltei para a faixa quando o barulho sumiu. Ângela me olhava assustada, agarrada ao cinto. Achou que eram eles, né? Perguntou. Fiquei mudo. O jeito que ela falou parecia que tinha inimigo mesmo na cola. Quem são eles, Ângela? Perguntei firme, sem tirar os olhos da pista.
Ela demorou para responder. As mãos tremiam no colo. Gente que não perdoa, gente que anda com ele, falou baixo, quase sussurrando. Se descobrirem que eu tô viva, não vão deixar barato. Senti o estômago embrulhar. Agora não era só dúvida, era risco. Real. Se fosse verdade, eu tinha acabado de me meter num buraco sem fundo. E você não me contou antes por quê? Questionei, a voz mais alta. Ela levantou o rosto, os olhos cheios de lágrima, porque todo mundo me vira as costas quando escuta. Todo mundo. Eu não aguentava mais ouvir que eu sou o problema. Respirei fundo, tentando segurar o impulso. O rádio chiou, como se a estrada soubesse do peso da conversa. Voz estranha, de caminhoneiro que eu não conhecia. Atenção no trecho. Polícia rodoviária montando blitz mais à frente. Blitz. O coração disparou de novo. Se parassem a gente, se perguntassem quem era ela, o que eu ia dizer? Olhei de canto. Ângela estava imóvel, esperando minha reação. O silêncio dela gritava mais do que qualquer confissão. Escuta, falei firme. Se a polícia parar a gente, você me conta tudo, sem esconder nada. Eu não vou botar meu bruto e minha vida em risco sem saber no que tô rodando. Ela baixou a cabeça, engoliu seco. Tá certo, eu falo. O Scania seguia no ritmo, o asfalto queimando sob os pneus. Mas cada quilômetro dali em diante parecia aumentar o peso da decisão. Proteger ou desconfiar. Salvar ou largar. A estrada não respondia. Só jogava mais perguntas na minha frente. E eu sabia que na próxima curva, uma delas ia cobrar resposta. A madrugada já ia avançando quando encostei o Scania num posto pequeno. Daqueles perdidos no meio do nada, só para abastecer e respirar um pouco. O cheiro de diesel e fritura misturava no ar. A cabine estava carregada de silêncio. Eu sentia que Ângela queria falar alguma coisa, mas se segurava. Enquanto o frentista enchia o tanque, eu ajeitei os papéis da viagem. E foi nesse momento que ela soltou. Você tá pensando em me largar, né? Olhei para ela, pego de surpresa. Como é que é? Desde que a gente saiu de Sorriso, você não olha mais para mim do mesmo jeito. A voz dela tremia, mas o olhar vinha firme. Parece que tá contando os minutos para me deixar no próximo acostamento. O coração bateu forte. Engoli seco, tentando escolher as palavras. Eu não disse isso, mas tá no seu rosto. Ela rebateu. O jeito que me observa, como se eu fosse bomba prestes a explodir. Respirei fundo, encostei no volante. O silêncio pesava. A estrada do lado de fora parecia ouvir. Olha, Ângela, não vou mentir. Eu fico sim com medo, não de você, mas do que pode vir junto com a sua história. Ela encolheu o corpo, abraçando os joelhos. É sempre assim, murmurou. Todo mundo desiste de mim quando entende quem eu sou. Aquelas palavras bateram forte. Eu lembrei da minha própria vida. Quantas vezes eu mesmo não fui descartado? Quantas vezes a solidão da estrada não me jogou contra a parede, mostrando que ninguém espera nada de caminhoneiro além da carga entregue no prazo? Não é desistir. Falei baixo. Eu só não sei se consigo carregar tudo isso sozinho. Ela virou o rosto, os olhos cheios d'água. Você acha que eu pedi para carregar? A voz dela saiu como um grito contido. Eu só queria ter uma casa, meus filhos por perto. Eu não queria estar aqui, pedindo o resto de pão dentro de um caminhão. O silêncio voltou, mas dessa vez doeu mais. O frentista bateu na porta, entregando o recibo. Paguei e dei partida no bruto. Rodamos alguns quilômetros em silêncio. A escuridão da BR só era cortada pelos faróis. A cada curva, a tensão dentro da cabine aumentava. Eu sentia a respiração dela pesada, como se lutasse para não desabar. Sabe, Ângela, falei de repente, quebrando o peso. Estrada é como vida. Às vezes, a gente carrega peso que não escolheu. Mas o pior é quando larga alguém para trás. Isso sim pesa mais. Ela me olhou rápido, surpresa. E você não vai me largar? Perguntou num fio de voz. Suspirei. Não sei até onde consigo ir, mas não vou te deixar jogada como fizeram antes. Isso eu prometo. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram só de tristeza.
Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse dado uma resposta diferente. Mas a estrada não deixa a gente sossegar por muito tempo. Logo à frente, um carro velho começou a jogar luz alta, colado na traseira do Scania. Apertei o volante, atenção no retrovisor. O carro jogava para um lado e para o outro insistente, como se quisesse chamar. É eles, Ângela sussurrou, apertando o cinto. Quem? Perguntei, o sangue gelando. Os homens dele? A voz dela tremia. Eu conheço aquele carro. A tensão subiu na boleia como fumaça. O coração disparou. Reduzi marcha. Deixei o motor segurar. O carro tentou colar mais. De repente, fez menção de ultrapassar. Eu joguei luz alta de volta, não dei brecha. O carro buzinou e acelerou, sumindo adiante na curva. Ficamos em silêncio, só o barulho do motor preenchendo. Ângela tremia. Você viu? Eu não inventei nada. Eles me querem de volta. Olhei para frente, os olhos fixos no asfalto. Não precisava dizer nada. O medo dela era real. E junto com ele, a responsabilidade que eu tinha assumido sem perceber. Segui viagem, o Scania firme, rugindo como se entendesse a gravidade do que carregava. Dentro de mim, não tinha mais espaço para dúvida. Ângela não era invenção da estrada. Era gente, era ferida viva. E agora era também meu peso. O dia clareou de um jeito violento, luz branca batendo no cromado do meu Scania cinza nardo. Eu vinha fazendo média, olhos no tapete preto, quando surgiu a faixa listrada no acostamento e o cone laranja no meio da pista. Vi os botina com colete amarelo, braço erguido, parei no seco. Cê tá doido? A tal da Blitz. O motor ficou em marcha, grave e paciente. Ângela congelou no banco do carona, as mãos sumindo dentro da manga rasgada. Eu puxei o freio de estacionamento, respirei fundo. Tô na liga, sem gesto brusco. Quem roda sabe. Na frente de Bota, tudo é calma. Ah, bom dia, motorista. O policial aproximou, visera escura, a prancheta na mão. Documentos do veículo e CNH, por favor. Bom dia, chefe. Passei a pasta com tudo alinhadinho. Valdir Ferreira. Scania 460R Super. Carga declarada. Soja. Ele conferiu o número de lacre, olhou o pneu, farol, selo. Aí desviou o rosto pro carona. O olhar parou em Ângela como se fosse um freio de mão puxado no meio da serra. A passageira, documento com foto? A pele no meu pescoço esquentou. Senti o ronco do bruto como se fosse meu coração batendo. Ela... Comecei, escolhendo palavra como quem escolhe marcha na subida. Subiu no posto anterior. Tava passando mal de calor. Tô levando até o próximo pátio. Ângela baixou o queixo. Não disse nada. O Bota fez um gesto. Encosta no pátio lateral. Inspeção completa. Eu obedeci, setei, rolei devagar. Os cones formavam um corredor apertado. Estacionei. 2 policiais rodearam o conjunto. Um terceiro parou ao lado da porta do carona. Moça, nome completo e data de nascimento. Ela travou. Olhou para mim um segundo, como quem pede fôlego. Ângela. A voz dela saiu baixa. Ângela Albuquerque, 29 de agosto. Documento? Silêncio. O vento quente passou pelo para-brisa e pareceu empurrar a resposta contra a garganta dela. Eu perdi. O Bota anotou algo. O outro pediu para eu descer. Desci, mãos à mostra, sem cena. O chão pingava calor. O posto de fiscalização tinha cheiro de diesel, poeira e café velho. Abre o baú, motorista. Abro sim. Subi no para-choque, queimei a palma da mão no metal quente, destravei o cadeado, puxei a porta. A maré de grãos ensacados brilhou, lacre intacto. O policial verificou códigos, fotografou. Tudo batia. Mas não era a carga que pesava. Era o silêncio da cabine atrás de mim. Valdir, o Bota me chamou de lado, voz baixa. A passageira é parente? Não. Encontrei no trecho. Tava no sol, sem água. Entendo. Acontece. Mas a gente precisa checar. Tem muita ocorrência estranha rolando. Eu assenti. Fiquei com o gosto de ferrugem na boca. No PX, lá no fundo, ouvi chamada solta. Atenção, atenção, fluxo segurando por causa de blitz.
Vida que segue para os outros. Para mim, não. Voltei para a lateral da cabine. O outro policial conversava com Ângela. Vi ela apertar o cinto como se o tecido fosse abrigo. A senhora tem algum contato para confirmar seus dados? Ele perguntou. Minha irmã, ela disse, a voz já mais firme. Mas eu não sei o número de cabeça. O Bota se ajeitou, olhou marcas no braço dela. A pergunta veio seca. A senhora sofreu alguma agressão recentemente? Ângela engoliu as palavras. Eu, do lado de fora, senti a pergunta entrar em mim como prego. Ela assentiu. Mínima. Quem foi? Não sei se posso falar. O policial anotou outra vez. A caneta riscava como buzina. O barulho do pátio parecia distante. Bombas apitando, freio a ar estourando, gente rindo na lanchonete. E eu ali, esperando a marreta descer. Motorista! O Bota me chamou de novo. O senhor pode aguardar na mureta? Vamos rodar os nomes no sistema. É procedimento. A palavra sistema ficou vibrando no ar. Eu sentei na mureta quente, as botas mastigando pedrinhas. O Scania dali parecia um cachorro grande esperando o dono. Lindaço no cinzanardo, mas inútil se eu não pudesse girar a chave. O rádio da PRF chiou no peito do policial. Ele se afastou, falando baixo, olhos na tela do celular corporativo. O outro pediu para Ângela descer. Ela desceu devagar, mantendo a porta como escudo. Pode me acompanhar até a sombra, senhora. A gente vai fazer umas perguntas formais. Ela me olhou. Era um olhar que segurava 1000 coisas ao mesmo tempo. Medo, pedido, vergonha. Eu dei um aceno curto, do jeito que caminhoneiro faz quando diz estou aqui. Eles sentaram à sombra do toldo. Eu consegui ouvir uns pedaços. Cidade de origem? Cuiabá. Está viajando para onde? Não sei. Só para longe. O Bota escreveu. Perguntou de filhos. A voz dela quebrou só no começo. Depois assentou no fio. Tenho 2. Meu peito virou asfalto quente. Lembrei do que ela contou. Lembrei de como segurou o pão. Eu quis levantar, meter meu corpo entre ela e qualquer risco. Mas ali, meu corpo era só mais um dado na cena. Fica sentado, Valdir, eu disse para mim. Se levanta sem ser chamado, vira QRM na certa. Um estalo de rumo. Uma Hilux branca encostou do outro lado da Blitz, 2 caras de óculos escuros, camisa por fora. Bateram papo com um policial. Riram. Um deles lançou aquele olhar que mede. Eu travei. O cheiro da história ruim subiu pelo nariz. Lembrei do carro que colou na nossa traseira de madrugada. A cabeça fez o desenho sozinha. Algum problema, doutor? O Bota percebeu meu corpo enrijecido. Não, só tô ansioso para retomar a rodagem, chefe. Ele assentiu, mas o olho ficou em mim mais 1 segundo do que devia. A Hilux foi embora. O ar voltou para o peito. Ângela apertou as mãos uma na outra até o branco dos dedos aparecer. O senhor conhece ela faz quanto tempo? Outro agente veio me cutucar. Horas. Encontrei no acostamento. O senhor costuma dar carona? Não, só quando dá para salvar alguém do sol. Ele anotou. Não havia julgamento no rosto, mas eu conheço gente que anota para usar depois. Vamos precisar do senhor e da senhora aguardando mais um pouco. Ele disse, profissional, neutro. Temos algumas confirmações a fazer. Eu assenti. O asfalto brilhou. O calor subiu pelo macacão. A fome apareceu só para avisar que existia, mas ficou de lado. O Scania respirava leve, como se poupasse fôlego para uma ladeira que ainda vinha. Ângela me chamou pelo nome, baixinho. Valdir, tô aqui. Se der ruim, o resto da frase morreu. Se der ruim, eu falo a verdade, respondi. Que te encontrei, que você estava com fome e que ninguém merece virar estatística no acostamento. Isso eu falo olhando no olho. Ela piscou devagar. Uma sombra de alívio passou, mas ficou cercada de medo. Um Bota voltou, celular na mão. Chamou o colega. 2 olhares cruzaram. Um deles ergueu a sobrancelha, como quem diz, achamos. A pele nas minhas costas arrepiou sem vento. O cara caminhou até nós, cadenciado, prancheta debaixo do braço. Senhor Valdir, senhora Ângela. A voz veio oficial.
A gente precisa conduzir essa situação com um pouco mais de cuidado. Apareceu um registro no sistema que envolve o nome dela. Não é crime, mas é sério. Meu estômago virou. Não crime. Um fio de respiro. Sério. O peso voltou 2 vezes. O que apareceu? Minha voz saiu controlada, mas dava para ouvir o metal. Vamos conversar ali dentro, no ar-condicionado. Ele indicou a sala da base. É protocolo. Olhei para o meu bruto. Olhei para a estrada brilhando chamativa lá adiante. Olhei para Ângela. O mundo ficou do tamanho de 3 decisões. Entrar, ouvir, reagir. Senti que qualquer uma errada podia desmontar minha roda inteira. Tá bom, chefe, eu disse. A gente entra. Atravessei o pátio. O ar fresco da sala me deu um tapa bom no rosto. Ângela sentou, tensa. Eu fiquei de pé, mão no boné. O Bota abriu a tela, virou um pouco para nós. Consta aqui um boletim de ocorrência, aberto há alguns dias. Assunto: pessoa desaparecida. Nome: Ângela Albuquerque. O coração deu 2 passos à frente do peito. Ela fechou os olhos como quem toma uma onda de frente. O policial continuou. O contato de referência é de uma irmã e tem relato de conflito doméstico. É isso que a gente tem por enquanto. Não era algema, mas não era leve. Não era a acusação, mas chamava para o meio da pista. Eu puxei ar. Senti o Scania lá fora, respirar comigo, na mesma rotação. E agora? Perguntei. O Bota juntou as mãos. Agora a gente precisa falar com essa irmã e entender se a senhora corre risco. Se corre, a gente aciona a rede de proteção no próximo município grande. Cascavel é uma opção. Mas primeiro, confirmação. A palavra Cascavel acendeu igual farol alto na minha cabeça. Rota possível. Linha de fuga. O mapa mental se abriu na mesa junto com as dúvidas. Ângela olhou para mim. Ali dentro, com ar gelado e voz oficial batendo, ela parecia menor do que na beira do asfalto. Mas tinha uma coisa nos olhos dela que não cedia. Eu não quero voltar para ele, ela falou. Qualquer coisa, menos isso. O Bota assentiu, sem prometer nada. Eu encostei 2 dedos no boné, o gesto que uso quando fecho o acordo comigo mesmo. Chefe, deixa eu dar um recado simples. Enquanto esse trâmite acontece, ela fica comigo, no meu bruto, no meu alcance. Eu paro onde o senhor mandar, atendo ligação, faço o que for, mas eu não deixo ela sozinha no sol de novo. Não em rodovia minha. O policial me mediu com um respeito que não se compra. Vamos ver o que a irmã diz. Ele discou. Enquanto isso, ninguém roda. A ligação chamou. A gente prendeu a respiração junto. Do outro lado, um alô tenso. A estrada inteira segurou a marcha, esperando a próxima palavra. O telefone da PRF chamou 3 vezes antes de alguém atender. O silêncio da sala era tão grosso que dava para ouvir a respiração de cada um. Do outro lado, uma voz feminina, nervosa. Alô? O policial se apresentou, explicou a situação, disse o nome dela, Ângela Albuquerque. A mulher do outro lado quase chorou no ato. Meu Deus, ela tá viva! O grito atravessou o viva-voz. A gente registrou o desaparecimento faz 1 semana. Eu vi o corpo da Ângela estremecer como se tivesse levado descarga elétrica. Ela fechou os olhos, a mão espremendo o joelho até ficar branca. A senhora pode confirmar algum dado? Perguntou o policial. A mulher disse data de nascimento, cidade de origem, até uma cicatriz no braço direito. Ângela levantou a manga devagar, mostrando a marca. Não tinha como negar. Era ela. A revelação caiu na sala como pedra em vidro. Não era crime, não era mandado de prisão, mas era outra coisa, uma vida marcada como desaparecida. O policial desligou a chamada, virou para mim. Senhor Valdir, tá confirmado. Sua passageira consta como desaparecida. A palavra ecoou. Desaparecida. Não procurada por furto, assalto, nada disso. Mas sumida, registrada na lista dos que a estrada costuma engolir sem aviso. Olhei para Ângela. Ela respirava fundo, tentando se segurar, mas os olhos gritavam medo.
Isso muda tudo. Não muda? Ela perguntou, a voz quase falhando. Muda. O Bota respondeu firme. Agora não é mais só questão de carona, é caso oficial. Meu estômago virou. Eu já tinha visto blitz de todo tipo. Documento vencido, carga irregular, motorista farofa preso por excesso de hora, mas nunca tinha estado com alguém carimbado como desaparecido. Ângela segurou meu braço de repente. Valdir, eles vão me levar de volta para ele, não vão? O coração bateu seco. Eu olhei para o policial, depois para ela. Ninguém falou isso. Respondi, tentando manter a calma. O Bota coçou o queixo. O protocolo é simples. Encaminhar a senhora para a rede de proteção. Não existe condução compulsória para agressor. Mas até chegar na cidade, vai ser registrada como encontrada. Ela soltou meu braço. Respirou rápido. Eu percebi que, para ela, qualquer registro soava como risco. E eu? Perguntei. Qual é meu papel nisso tudo? O senhor vai constar como quem transportava. A gente não está dizendo que é cúmplice, nada disso. Mas vamos precisar de depoimento. Me deu um frio na espinha. Depoimento significava papelada, horário perdido, rota atrasada. Mas o peso era outro. Significava colocar meu nome grudado no dela. Olhei de novo para Ângela. A fragilidade dela me desmontava, mas junto vinha a dúvida. Será que eu não tinha me enfiado em algo muito maior do que imaginava? A conversa foi interrompida pelo rádio interno da PRF. Atenção, viatura do posto. Caminhonete suspeita passou em alta velocidade. 2 ocupantes, possível ligação com denúncia anterior. Meu coração parou por um segundo. Lembrei da Hilux branca que encostou na blitz minutos antes. Lembrei dos olhos dos caras, medindo cada detalhe. O policial piscou para outro. Saíram rápido para verificar. Ficamos só eu, Ângela e um agente mais jovem. O silêncio voltou, só o ar-condicionado soprando. Ângela falou baixo, quase engolindo as palavras. São eles. Eles estão me caçando. O sangue gelou. E se fosse verdade? E se não era só paranoia de mulher assustada? A coincidência do carro, o olhar dos caras, o jeito dela tremer, tudo parecia se encaixar. Escuta, falei firme, tentando segurar a tensão. Daqui pra frente você tem que confiar em alguém. Se não for neles, vai ser em mim. Mas você tem que parar de esconder pedaço da história. Ela respirou fundo. Abriu os olhos marejados e encarou direto os meus. Eu não escondo porque quero, Valdir. Eu escondo porque, se eu falar tudo, você também vai me abandonar. O impacto da frase me acertou como pancada no peito. Naquele instante, percebi que ela não tinha medo só do marido ou da polícia. Tinha medo do abandono. De novo. O agente jovem pigarreou, quebrando o momento. A equipe vai conduzir a senhora para Cascavel. Lá tem estrutura de apoio, gente preparada. Ângela arregalou os olhos, quase em desespero. Eu não quero ir sozinha. O olhar dela caiu em mim. E foi como se a decisão da viagem inteira tivesse parado naquele instante, dentro da minha mão. O policial me encarou. O senhor não é obrigado a acompanhar, mas se quiser pode. Fiquei em pé, a cabeça fervendo. Estrada não aceita indecisão. Quem fica na dúvida perde o tempo, perde a rota, perde a vida. Respirei fundo, encostei a palma da mão no painel da sala, como se fosse o painel do meu Scania. O ronco do motor ecoava dentro de mim, mesmo desligado. Eu vou, falei, firme. Se ela vai para Cascavel, eu levo. Ângela fechou os olhos e uma lágrima escorreu devagar. Não era só alívio. Era como se alguém tivesse segurado o peso dela por alguns instantes. O policial anotou, sem emoção. Então tá decidido. A viagem segue sob acompanhamento. Saímos da sala. O calor voltou a bater no rosto. O Scania estava lá, imponente no pátio, pronto para rodar. Olhei para ele e depois para a estrada. E percebi, dali em diante, não era mais só carga de soja que eu transportava. Era uma vida inteira, com nome na lista. E eu, sem querer, tinha acabado de me tornar parte dessa lista também. A noite já tinha engolido a estrada quando deixamos a blitz para trás.
O ronco do Scania ecoava firme, mas a boleia parecia menor, apertada pelo silêncio que carregava. Eu sentia o peso da decisão que tinha tomado. Seguir viagem com Ângela até Cascavel. Não era mais só um frete, era outra coisa. Ela ficou quieta por quilômetros inteiros, olhando para o vazio. A cada farol que passava no sentido contrário, o rosto dela se iluminava por segundos e voltava para a sombra. Até que, sem aviso, ela quebrou o silêncio. Você acha que eu sou louca, né? Olhei rápido, sem entender. Como assim? Louca, fraca, mulher que se deixa bater e depois aparece chorando na estrada. É isso que todo mundo pensa. As palavras dela vieram carregadas de raiva, mas também de dor. Não acho nada disso, respondi firme, mas eu preciso entender. Senão fica difícil segurar essa barra junto. Ela respirou fundo, apoiou a testa no vidro da janela e começou a falar. A voz dela vinha embargada, mas cada palavra era faca atravessando o ar. Ele começou no tapa pequeno, escondido, um empurrão, um puxão de cabelo. Eu achava que era só nervoso de estrada, de carga pesada. Depois virou rotina. Eu apanhava no quarto, na cozinha, até na frente dos meninos. Ela parou, apertou os olhos. Eu não disse nada, só deixei o ronco do motor preencher o espaço. Os vizinhos sabiam, minha família desconfiava, mas ninguém se metia. E eu ficava, por causa deles. Dos seus filhos? Perguntei baixo. Ela assentiu sem olhar para mim. 2, o Paulo e o Gabriel. O mais velho tem 8, o caçula 6. A voz dela quebrou. Ela cobriu o rosto com as mãos, mas continuou. Ele tirou eles de mim, Valdir. Disse que eu não era mãe de verdade, que eu não tinha direito de criar. Um dia acordei e eles não estavam mais em casa. Eu corri pela rua, procurei no bairro inteiro, mas ele já tinha levado. Meu estômago virou. A imagem de 2 meninos pequenos, arrancados da mãe, ficou martelando. Você tentou buscar ajuda? Perguntei, já sabendo a resposta. Fui na polícia, fui no fórum. Ele tinha dinheiro, tinha amigos. Cada papel que eu assinava só parecia me afastar ainda mais deles. Diziam que eu não tinha condições de cuidar, que eu não tinha estabilidade. Como se apanhar fosse culpa minha. Ela bateu a mão no painel de repente. O barulho seco fez a cabine tremer. E aí eu virei fantasma. Nem mãe, nem mulher, só sobraço. Fiquei calado, sentindo a raiva subir no peito. Estrada já tinha me mostrado violência, mas ouvir dali, dentro da minha boleia, fazia diferente. Era como se eu também carregasse aquela dor. E quando você sumiu, arrisquei. Foi escolha sua? Ela riu sem humor, um riso seco que machucava. Escolha? Não. Ele me jogou. Disse que não servia nem para cuidar de cachorro. Me deixou no meio do lixo, como você me encontrou. As palavras ecoaram forte. Eu respirei fundo, apertei o volante. A lembrança da cena voltou. Ela ali, perdida, invisível para todo mundo. Eu só queria ver eles de novo, Valdir. A voz dela quebrou de vez. Só abraçar meus filhos. O silêncio que veio depois foi pesado. Eu sentia o barulho do motor como o coração batendo forte, tentando segurar o clima. Olhei para ela de canto, o rosto marcado, os olhos vermelhos, mas tinha uma força escondida ali. Ângela não era só vítima, era sobrevivente. Ângela, falei devagar. Eu não prometo nada, mas se a gente chegar em Cascavel, talvez dê para buscar ajuda de verdade. Gente séria, pode ser que você consiga lutar de novo. Ela virou para mim, surpresa. Você acredita mesmo nisso? Eu rodo estrada faz 45 anos. Já vi caminhoneiros sair de buraco que parecia impossível. Se eles conseguiram, por que você não? Ela abriu um sorriso tímido, o primeiro de verdade desde que entrou no caminhão. Durou pouco, mas iluminou a boleia mais que os faróis. A viagem seguiu, mas dentro de mim uma coisa era clara. Aquela mulher não era peso morto, como diziam. Era carga rara, difícil, que exigia cuidado, e eu sabia que a partir dali não era só motorista. Eu tinha virado testemunha da luta dela.
E, de certo modo, parte dela também. O ar-condicionado da sala da PRF jogava vento frio no meu rosto, mas por dentro eu estava em brasa. O policial tinha acabado de soltar a bomba. Ângela não era criminosa, mas constava como desaparecida. E mais, havia registro de conflito doméstico, irmã desesperada procurando. Ela tremia na cadeira, as mãos juntas como se estivesse rezando sem palavras. O olhar dela vinha direto para mim, pedindo alguma coisa que nem ela sabia explicar. Eu fiquei de pé, braços cruzados, tentando segurar o turbilhão que batia dentro do peito. Motorista Valdir. O policial me chamou pelo nome, firme. A partir de agora, precisamos de decisão clara. Ou a gente assume o encaminhamento direto, levando ela para uma casa de apoio, ou o senhor a acompanha até Cascavel, mas sob nosso controle. O silêncio se instalou. Eu respirei fundo, senti o gosto amargo de ferro na boca. Aquela era a bifurcação que muda a rota de viagem e de vida. Ângela levantou a cabeça devagar, os olhos marejados. Se eu for sozinha, eles me pegam. A voz dela saiu quase num sussurro. Eu não aguento voltar para ele, Valdir. Meu coração disparou. Eu olhei para o policial tentando medir a firmeza. Não era homem mau, só cumpria o papel. Mas papel de burocrata não entende peso de gente. E se eu disser que sigo com ela até Cascavel? Perguntei. Ele ajeitou a prancheta sem emoção. A responsabilidade passa a ser sua. Vai constar que está sob sua guarda até o próximo posto avançado. Lá, nova checagem. Era isso. Ou eu largava ela ali, entregue ao sistema, ou eu puxava para mim a missão. O ronco do meu Scania lá fora parecia ecoar na cabeça, chamando para a estrada. Eu encostei os 2 dedos no boné, gesto de quem sela a promessa consigo mesmo. Eu levo, falei, firme. E ela vai chegar em Cascavel, vai ser no meu bruto. O policial me encarou uns segundos, depois assentiu. Então está decidido. Ângela fechou os olhos, uma lágrima escapando. Era alívio, mas também medo. Eu vi no rosto dela. Ela sabia que a luta não acabava ali. Saímos da sala. O calor da noite bateu de volta, forte, grudento. O Scania esperava no pátio, imponente no cinza nardo, como se tivesse escutado a conversa toda. Abri a porta da boleia e fiz sinal para ela subir. Anda, moça. A estrada não espera. Ela subiu devagar, cada passo pesado como se carregasse o mundo. Quando fechamos a porta, o silêncio da cabine pareceu diferente. Não era só silêncio de viagem, era pacto. Dei partida. O motor rugiu, enchendo o peito de coragem. O farol cortou a escuridão e voltamos para o tapete preto. Rodamos alguns minutos sem falar nada, até que Ângela quebrou o silêncio. Você não precisava ter feito isso. Eu sei, respondi. Mas se eu não fizesse, ia passar o resto da vida lembrando do olhar que você me deu ali dentro. Ela virou o rosto para a janela, mordendo o lábio. Ficamos assim até que ela falou de novo. E se eles vierem atrás de mim, então vão ter que passar pelo meu Scania primeiro. Falei sem pensar. A frase saiu pesada, mas verdadeira. Eu sabia que não tinha como lutar contra tudo, mas também sabia que estrada não perdoa covardia. Se eu tinha assumido, agora era até o fim. De repente o rádio chiou no painel, voz conhecida, Kleber. Valdir, confirma a posição. Tô ouvindo burburinho de que você se meteu em coisa grande. Meu coração acelerou. Olhei para o microfone, hesitei. Depois, respondi curto. Seguindo viagem, parceiro. Só isso. Cuidado, doutor. Veio a resposta. Estrada tem olho e ouvido em todo canto. Desliguei. A boleia ficou mergulhada no ronco do motor. Ângela me olhava, como se tivesse entendido a troca inteira, sem precisar ouvir o amigo. Ele sabe? Perguntou. Ninguém sabe de verdade. Respondi. E é melhor assim. O quilômetro avançava, cada placa passando como lembrança de que eu tinha feito uma escolha que não tinha volta. E lá dentro, no fundo do peito, uma certeza batia mais forte que qualquer dúvida. Aquela viagem não era mais sobre soja nem sobre rota. Era sobre vida. A dela. A minha.
e o quanto a estrada ainda ia cobrar por essa decisão. A madrugada já tinha engolido a BR quando os faróis do Scania riscaram de novo o tapetão. Eu tinha feito minha escolha diante dos Botina. Levar Ângela até Cascavel, custasse o que custasse. Mas estrada não aceita promessas sem pagar pedágio. O peso dessa decisão veio junto com o ronco do motor. O rádio da PRF ainda chiava no ouvido. As vozes oficiais discutindo a caminhonete suspeita que tinha passado minutos antes. Os policiais não falaram em prisão nem em crime, mas a tal condição de desaparecida deixava a viagem mais frágil do que vidro na descida da serra. Eu mantinha os olhos firmes na pista, mas a mente rodava igual pneu solto em brita. E se eles resolvessem mudar o protocolo? E se aparecesse ordem de recolher ela no próximo posto? Eu sabia, precisava de um acordo que não deixasse espaço para volta. Valdir, a voz dela quebrou o silêncio. Eles não vão desistir. Eles quem? Perguntei, já sabendo a resposta. Os homens dele, ele tem olho em tudo. Dinheiro compra estrada. A frase dela bateu fundo. Estrada é cheia de olho, sim, de caminhoneiro, de polícia, de curioso. E se tivesse alguém rodando atrás da gente, um carro discreto esperando o momento certo? Respirei fundo, peguei o microfone do PX. QAP, aqui é Valdir, Scania 460 cinza nardo. Solicito o retorno do posto de fiscalização. O rádio chiou, segundos que pareceram eternos. A voz veio firme. Positivo, Valdir. Aqui é PRF Lucas do Rio Verde. Copiamos. Escuta, chefe, a situação da passageira já está clara. Não é criminosa, só desaparecida. Mas ela está com medo real de ser pega. Eu estou disposto a levar até Cascavel, mas preciso de garantia, que não vão me travar no meio do caminho, que não vão jogar ela de volta pro agressor. Silêncio. O chiado ocupou tudo. Eu olhei para Ângela. Ela segurava o cinto como quem segura o próprio destino. A voz voltou. Entendido, motorista. Vamos registrar que a senhora segue em viagem acompanhada, sob sua responsabilidade. Encaminhamento para a assistência social em Cascavel. Se houver abordagem no trecho, consta como acordo firmado. O ar entrou nos pulmões de um jeito diferente. Era como se tivesse tirado uma pedra do peito. Eu olhei para Ângela e vi os olhos dela se enchendo de lágrimas. Eles aceitaram? Ela perguntou quase sem acreditar. Aceitaram. Agora você está oficial. Ela cobriu o rosto com as mãos. Chorava em silêncio, mas era choro de alívio. Eu fiquei quieto, respeitando. Estrada ensina que às vezes o silêncio é a única resposta certa. Seguimos rodando. O céu já dava sinal de amanhecer, aquela faixa azulada cortando o horizonte. O Scania rugia firme, como se tivesse entendido a responsabilidade. Agora não era só carga de soja, era vida em cima da boleia. Um caminhão passou no sentido contrário, buzinando 2 vezes. Eu respondi no farol. Ele estava avisando de bota mais adiante. E eu sabia. A cada quilômetro, a viagem podia virar outra história. Ângela se ajeitou no banco, limpou os olhos com a manga da blusa. Você não me conhece, Valdir. Por que está fazendo isso? Eu pensei. O motor rugia, preenchendo o vazio da pergunta. Porque a estrada já me ensinou que tem coisa que não se deixa para trás. E você é uma delas. Ela me olhou como quem não esperava ouvir aquilo. Virou de novo para a janela, mas dessa vez sem encolher tanto o corpo. A rodovia seguia, interminável. Placa atrás de placa, quilômetro atrás de quilômetro. Mas dentro de mim, uma coisa era clara. Aquele acordo com os policiais não tinha só liberado a viagem. Tinha selado outra coisa. Agora, não era mais só ela que dependia de mim. Eu também tinha ligado meu destino ao dela, e a estrada inteira ia ser testemunha disso. O sol nasceu queimando na linha do horizonte, e a BR-163 parecia um tapete preto sem fim. O ronco do Scania enchia a boleia como música de fundo, firme e constante, enquanto a gente seguia viagem. Não tinha conversa. Só o barulho do motor, a respiração dela e meus pensamentos se misturando no ritmo da estrada. Olhei de canto.
Ângela encarava o nada pela janela, mas não era olhar vazio. Era olhar de quem pensa longe, tão longe que até o corpo parece esquecer que está ali. Eu já vi muito caminhoneiro cair nesse transe. A diferença é que, no volante, pensar demais pode custar caro. A cada quilômetro, o silêncio entre nós parecia menos desconforto e mais entendimento. Não era aquele silêncio que pesa. Era outro, como se a gente falasse sem abrir a boca. E eu comecei a sentir que ela, de algum jeito, já fazia parte da boleia. A estrada tem esse poder, falei quase sem perceber. Ela virou o rosto, surpresa. Que poder? O de fazer a gente pensar na vida. Cada placa que passa é como página de livro que a gente lê só com os olhos. Ela sorriu fraco, o primeiro sorriso de verdade desde que entrou no caminhão. Então deve ser por isso que eu não paro de lembrar dos meus meninos. O peito apertou. Eu quis responder, mas não veio palavra. Estrada também ensina. Tem dor que não precisa de resposta, só de presença. Seguimos mais alguns quilômetros. Um ônibus lotado passou devagar. Gente encostada no vidro, cada rosto carregando sua própria história. Ângela acompanhou com os olhos e murmurou: será que eles olham para mim e acham que eu sou só mais uma passageira? Eles não sabem quem você é. Respondi firme. E talvez seja melhor assim. Ela respirou fundo, voltou a encarar a pista. Ficamos nesse vai e vem de olhares, cada um tentando decifrar o outro. A estrada não precisava de palavra, só do peso que cada silêncio carregava. Mais adiante vi no retrovisor uma carreta tentando podar sem espaço. Reduzi, dei passagem, mas fiquei atento. Caminhoneiro que força ultrapassagem é cachorro louco. O Scania segurou firme e quando a carreta passou, Ângela apertou o cinto assustada. "Você tá segura aqui?" Falei, com firmeza. Ela me olhou, dessa vez sem medo. "Eu sei", respondeu. Essas duas palavras bateram forte. Não eram só agradecimento, era confiança. Pequena, mas verdadeira. A estrada abriu numa reta longa e o céu azul limpava a vista. Aproveitei para pegar a garrafa de café no suporte e oferecer. "Quer um gole? Tá frio, mas ainda acorda." Ela aceitou, tomou devagar, quase cerimonial. Depois, me devolveu a garrafa e disse: "Engraçado. Faz dias que eu não me sentia gente. Aqui dentro, parece que voltei a existir." O nó subiu na garganta. Eu não disse nada. O motor do Scania respondeu por mim, grave, seguro, como se também confirmasse. Rodamos mais, quilômetros que pareciam carregar menos peso do que antes. Ela relaxou, encostou a cabeça no banco, os olhos semicerrados. Eu continuei firme no volante, mas por dentro a mente não parava. Kleber tinha razão. Eu não conhecia a mulher, mas a estrada já tinha decidido. Eu não ia largar, não mais. O sol já estava alto quando um carro pequeno passou rápido, farol piscando. No adesivo traseiro a frase: "Cada viagem, uma história." Olhei e ri sozinho. A estrada gosta de dar recado, e esse caiu como luva. Ângela abriu os olhos, percebeu meu riso. "O que foi?" "Nada. Só lembrei que, se essa viagem virar história, ninguém vai acreditar." Ela riu também, leve, quase tímida. E naquele instante eu percebi que a cumplicidade não precisava de grandes gestos. Bastava o silêncio certo, o olhar trocado, a sensação de que, apesar de tudo, a gente estava no mesmo rumo. O Scania rugia, os quilômetros corriam, e dentro da boleia começava a nascer algo que eu não sabia nomear, mas sabia sentir. Era como se a estrada tivesse juntado dois destroços para montar uma viagem nova. E essa viagem ainda estava só começando. O sol já se escondia atrás das árvores, pintando a estrada de laranja e dourado. O ronco do Scania era constante, embalando a viagem como uma música antiga. Ângela ficou um tempo em silêncio, até que respirou fundo e quebrou a barreira que ainda restava entre nós. "Valdir, eu só tenho um sonho agora." A voz dela saiu baixa, mas firme. "Ver meus filhos de novo. Nem que seja de longe, nem que seja só um minuto." Olhei rápido de canto. O rosto dela estava voltado para a janela, mas dava para ver o brilho nos olhos.
Paulo e Gabriel, né? Perguntei. Ela assentiu, engolindo seco. Eles devem achar que eu fugi, que eu não lutei por eles. Mas não é verdade. Eu fiquei enquanto deu. Aguentei coisa que ninguém devia aguentar, só para eles terem um teto. A garganta dela travou. O silêncio voltou, pesado, e o Scania rugia como se entendesse o que ela dizia. Eu não quero luxo, não quero casa grande, não quero nada, continuou. Só queria abraçar eles e dizer, a mãe tá aqui, nunca deixou de amar vocês. Aquela frase me atravessou. Cada palavra dela me lembrava de algo que eu tentava esconder de mim mesmo. Meus próprios arrependimentos. Segui firme no volante, mas por dentro a memória rodava. Minha mãe rezando cada vez que eu saía na boleia. Meu pai, caminhoneiro velho, me ensinando a segurar na curva. E eu, sempre escolhendo o asfalto em vez de ficar em casa. Minha ex-mulher cansou. Meus filhos cresceram sem eu ver direito. Hoje a gente se fala, mas é como se tivesse um oceano no meio, mesmo quando tô parado na mesma cidade. A estrada cobra caro, Ângela. Falei, mais para mim do que para ela. Já deixei muita coisa para trás, achando que era provisório. No fim, virou definitivo. Ela me olhou, curiosa. Você tem filhos? Assenti, devagar. 2. Já são homens feitos. Mas quando lembro, parece que foi ontem que corriam no quintal pedindo para eu não viajar. O silêncio voltou, mas dessa vez era cumplicidade. A estrada corria e cada um de nós carregava sua própria carga invisível. Ângela respirou fundo. Sabe, Valdir, eu penso que cada um tem um porto dentro de si. O meu são meus meninos. É onde eu volto sempre, mesmo que seja só na cabeça. É o que me mantém de pé. As palavras dela ficaram martelando. Porto dentro de si. Eu nunca tinha pensado assim, mas fazia sentido. Cada caminhoneiro tem esse porto, mesmo que escondido. Alguns chamam de família, outros de fé, outros só de lembrança. O meu porto, falei, depois de um tempo. Acho que é a estrada. Não porque escolhi, mas porque foi o que sobrou. Ela sorriu de canto. Não sobrou, não. A estrada também é escolha. Só que às vezes a gente esquece o que deixou para trás quando escolheu. O silêncio que veio depois foi mais leve. Parecia que, de algum jeito, a gente tinha se entendido sem precisar resolver nada. O rádio chiou no painel. Voz de caminhoneiro desconhecido. Atenção, atenção, trânsito pesado perto de Nova Mutum. Filas longas, acidente com carreta. Eu agradeci no PX, desliguei. A estrada seguia com seus alertas, mas nada me tirava do que tinha acabado de ouvir. Ângela fechou os olhos, apoiando a cabeça no vidro. Ainda assim, uma lágrima escorreu devagar. Eu não falei nada, só mantive firme o volante. Estrada ensina. Tem dor que não se interrompe. O Scania rugia, a noite caía devagar. E dentro da boleia eu percebia que cada quilômetro não aproximava só de Cascavel. Aproximava também a verdade que cada um carregava no peito. E naquele instante, mais do que nunca, eu sabia que a viagem não era só sobre estrada. Era sobre encontrar, dentro de nós, um porto capaz de aguentar a tempestade. A placa azul surgiu iluminada pelo farol. Bem-vindo a Cascavel. O coração bateu diferente. O ronco do Scania se manteve firme, mas dentro da boleia o ar parecia outro. Era fim de viagem, fim de rota, mas não era só isso. Eu sabia que quando parasse o bruto, minha história com Ângela ia mudar de rumo. Ela viu a placa também. As mãos apertaram o cinto, os olhos marejaram. Não disse nada, mas eu entendi. Para ela, aquele nome na estrada era mais que cidade. Era a chance de começar do zero. Cruzei os primeiros semáforos devagar, passando por prédios, gente na calçada, movimento de cidade grande. Depois de tantos quilômetros só de tapetão e poeira, a vida urbana parecia estranha. Ângela olhava pela janela como criança chegando em lugar novo. O contraste com a lembrança de quando a encontrei, largada no lixo, invisível, me bateu forte. Estacionei no pátio da assistência social, prédio simples, iluminado por lâmpadas frias.
O Scania desligado deixou um silêncio que pareceu maior que a cidade inteira. Respirei fundo, abri a porta. Chegamos, Ângela. Ela demorou a reagir. Só depois de alguns segundos soltou o cinto, mas não abriu a porta. E agora? Perguntou, a voz quebrada. Agora você entra lá, vai ter gente preparada para te ajudar. Documento, proteção, até processo para buscar seus filhos. Ela me olhou fundo. E você? O nó apertou a garganta. Eu não podia mentir. Eu sigo viagem. A estrada não para, você sabe. O silêncio dela foi mais pesado que qualquer palavra. Um funcionário saiu do prédio, colete com brasão no peito. Bateu leve na porta do carona. É a senhora Ângela? Estamos aguardando. Ela respirou fundo, abriu devagar, desceu. O homem sorriu, fez sinal para ela seguir. Eu desci também, fiquei ao lado. Ela não soltava minha mão. Valdir, se eu entrar aí, não vou mais ver você, né? Engoli seco. A estrada é longa, moça. Mas quem sabe? Ela apertou minha mão com força, lágrimas correndo agora sem disfarce. Obrigada por tudo. Se não fosse você, eu nem estaria viva. Eu não consegui responder. Só toquei o ombro dela, firme, como caminhoneiro faz quando não acha a palavra. O funcionário insistiu, com gentileza. Vamos, senhora, temos muito a resolver. Ela deu um passo, depois outro. Antes de entrar, virou e me olhou mais uma vez. O olhar dela carregava tudo: dor, esperança, medo e principalmente gratidão. Eu segurei esse olhar como quem segura o volante na serra, com toda a força. Quando a porta fechou atrás dela, fiquei parado no pátio sozinho. O silêncio era enorme. O Scania cinza-nardo reluzia sob a luz dos postes, pronto para rodar. Mas eu sabia que aquela viagem tinha sido diferente de todas as outras. Liguei o motor, o ronco encheu o ar de novo, trazendo de volta a música que nunca me abandona. Joguei o bruto na pista. Cascavel ficou para trás, mas dentro de mim alguma coisa tinha mudado. Eu tinha entregado mais que carga, tinha entregado uma chance de vida. E a estrada, pela primeira vez em muito tempo, parecia menos solitária, porque mesmo sem saber se voltaria a ver Ângela, eu carregava comigo a certeza: aquela mulher tinha encontrado Porto, e eu, de algum jeito também. A descida da serra anunciava o fim da viagem. O cheiro de maresia começou a entrar pela cabine, misturado com o diesel do Scania. O horizonte abriu, e lá estava o mar de Paranaguá, brilhando sob o sol da manhã. A visão que sempre marcou chegada, alívio, trabalho cumprido. Mas dessa vez não era só isso. O ronco do motor ecoava diferente, como se também tivesse rodado uma história maior do que a carga que puxava. Eu sentia no peito. Aquele frete tinha sido mais que soja, tinha sido prova, tinha sido mudança. Encostei o bruto no pátio do porto, fila de caminhões já esperando. Os caras na portaria fizeram o de sempre: papelada, lacre conferido, carimbo. A rotina que em qualquer outra viagem eu faria no automático. Só que dessa vez, cada passo parecia ritual de encerramento. Enquanto esperava minha vez, fiquei olhando o mar. As ondas batiam lá longe, incansáveis, indo e voltando sem parar. Me deu uma pontada. Era isso que eu era, sempre indo e voltando, sempre trazendo e levando, mas sem nunca ficar. A lembrança de Ângela voltou. O olhar dela na porta da assistência, misturado de medo e esperança. O jeito que segurou minha mão como se fosse o último porto seguro. E a frase que ficou presa dentro de mim: se não fosse você, eu não estaria viva. Meu peito apertou. Eu já tinha rodado mais de 40 anos de estrada, já tinha visto de tudo, mas nunca uma frase tinha grudado em mim daquele jeito. Porque pela primeira vez, eu não tinha só transportado carga, tinha transportado destino. Um fiscal bateu na porta do Scania, me chamando de volta. Vamos lá, motorista. Sua vez. Dei partida. Rolei até a balança. O Scania roncou, obediente como sempre. Mas no fundo, parecia que ele também sabia que aquela viagem não ia se repetir igual. Depois da descarga, fiquei no pátio vazio, motor desligado, só ouvindo o vento vindo do mar. Aquele silêncio me invadiu. Foi então que percebi.
A estrada tinha me transformado. Eu, que sempre achei que só transportava carga, percebi que também transporto histórias. Algumas a gente esquece na curva, outras ficam grudadas para sempre. A de Ângela era dessas. Pensei nos meus filhos, no tempo perdido, no quanto eu me escondi atrás do volante para não encarar a vida de frente. E naquele instante, olhando o mar sem pressa, eu entendi que ainda dava tempo de ajustar rota. Nem que fosse devagar, como subida de serra pesada. Peguei o celular, fiquei encarando o contato do meu filho mais velho. O dedo tremia antes de apertar. Mas apertei. A chamada tocou 3 vezes até ele atender. Alô? Pai? A voz veio surpresa. Engoli seco. Sou eu. Tô em Paranaguá. Só liguei para dizer que tô com saudade. O silêncio do outro lado foi longo, mas não vazio. Depois veio uma risada curta, emocionada. Demorou, hein? Sorri sozinho, olhando o Scania reluzir no sol. A estrada me segurou tempo demais, mas acho que agora eu achei outro rumo. Desliguei, coração leve como não sentia há anos. O porto de Paranaguá tinha recebido minha carga, mas dessa vez tinha me dado outra em troca. Coragem de retomar o que eu pensava ter perdido. Liguei o motor de novo. O ronco encheu a cabine. Só que agora não era só barulho de máquina. Era música de recomeço. Porque eu tinha entendido, de uma vez por todas, que a estrada não é só lugar de passagem. É também lugar de transformação. E no fundo eu sabia. Aquela viagem não tinha terminado em Paranaguá. Ela só tinha começado. O sol já se deitava atrás dos prédios de Cascavel quando voltei ao prédio da assistência social. Tinha prometido a mim mesmo que passaria lá, nem que fosse só para garantir que Ângela estava bem. O Scania ressoava no pátio, firme, como se também esperasse pela confirmação. Ela demorou uns minutos para aparecer. Veio acompanhada por uma funcionária, roupa limpa, cabelo preso, outro semblante. Ainda havia marcas no rosto, mas o olhar era outro, mais erguido, mais presente. Eu fiquei parado, encostado no para-choque, braços cruzados, tentando não deixar a emoção transbordar. Quando ela me viu, parou por um instante, respirou fundo e caminhou na minha direção. O Valdir. A voz saiu baixa, mas firme. Eu achei que você não ia voltar. Estrada nunca volta pelo mesmo caminho, Ângela. Respondi, mas eu tinha que passar aqui. O silêncio que veio depois não foi desconforto. Foi aquele silêncio cheio de coisa não dita, mas sentida. Ela estendeu a mão. Eu apertei, firme, como o caminhoneiro faz quando sela a promessa. Você mudou minha vida. Ela disse, os olhos brilhando. Eu não tenho nada para te dar em troca, só a certeza de que nunca vou esquecer. O aperto de mão dela tremia, mas tinha força. Força de quem apanhou, caiu, mas agora queria levantar. Não precisa agradecer. Falei, engolindo seco. Só promete que vai seguir em frente. Ela assentiu, lágrima escorrendo devagar. Eu vou, pelos meus filhos, por mim e por você também. As palavras bateram fundo. A estrada já tinha me dado muita carga, muita história, mas nunca um agradecimento assim. Não era de boca, era de alma. A funcionária chamou, lembrando que ela precisava voltar. Ângela olhou para mim mais uma vez, e naquele olhar havia tudo: dor, gratidão, esperança e principalmente vontade de viver. Soltei devagar a mão dela. O Scania rugiu quando girei a chave, preenchendo o espaço com seu ronco. Ela ficou parada, olhando enquanto eu engatava a marcha. Antes de sair, buzinei curto, do jeito que caminhoneiro se despede de gente que marcou. Pelo retrovisor, vi a figura dela cada vez menor, mais firme, como quem finalmente tinha encontrado o chão. Segui viagem. A estrada me esperava com seus quilômetros infinitos, mas dentro da boleia nada era igual. Aquele aperto de mão ficou gravado, lembrando que às vezes o que a gente transporta não é só carga. É vida, é esperança, é transformação. E de certo modo, aquela viagem nunca terminaria de verdade, porque Ângela já fazia parte da minha estrada.
O Scania rugiu outra vez, dessa vez só para mim. Ângela tinha ficado em Cascavel, entregue ao cuidado de gente que entende de dor e recomeço. Eu segui viagem sozinho na boleia, mas sentindo que não era o mesmo homem que tinha parado no acostamento dias atrás. A estrada abriu diante dos faróis como sempre faz, reta, infinita, cheia de promessa e incerteza, mas dentro de mim algo tinha mudado. Já não era só o peso da soja, da quilometragem, do diesel caro. Agora eu carregava também uma história. Cada caminhoneiro aprende cedo que a vida não é feita só das cargas que você entrega no porto. Tem também as cargas invisíveis, aquelas que não cabem em balança, mas que a gente arrasta dentro do peito. Algumas são leves, lembrança boa. Outras pesadas, que fazem o caminhão da alma chiar em cada curva. Eu pensava nela, nos olhos dela quando falou dos filhos, no jeito que segurou minha mão na despedida. Aquilo tinha ficado comigo. E me perguntava, será que ela ia conseguir? Será que o sistema ia proteger de verdade? Ou será que a vida ia testar outra vez? O vento entrou pela janela, quente, trazendo cheiro de terra vermelha. A estrada é assim, sempre jogando pergunta que não tem resposta. Lembrei dos meus próprios filhos, do telefonema em Paranaguá, da voz surpresa do mais velho. Talvez aquela viagem tivesse aberto uma porta para mim também. Talvez ainda houvesse tempo de reconstruir pontes que eu mesmo tinha deixado desmoronar. Engatei marcha, deixei o bruto ganhar embalo na descida. O ronco do motor parecia falar comigo. Segue, Valdir, a viagem não acabou. E era verdade, a estrada não tem fim. Mesmo quando você acha que chegou, ela sempre oferece outra curva, outro quilômetro, outra chance. Fiquei pensando se um dia ia cruzar com Ângela de novo. Talvez em algum posto, talvez em algum jornal contando vitória, talvez nunca mais. Mas não importava. O que importava era que por alguns quilômetros nossos destinos se cruzaram. E nenhum dos dois saiu igual dessa viagem. A solidão da boleia agora tinha outro sabor. Não era abandono, era reflexão. E, de certo modo, até esperança. Olhei a linha reta à frente, respirei fundo e sorri sozinho. Porque a estrada continua. Sempre. E eu, agora, sabia que não era só caminhoneiro de carga. Eu era caminhoneiro de histórias. Histórias que, como o tapetão, seguem sem fim. No fim das contas, meu povo, essa história não foi sobre carga entregue, nem sobre quilômetros rodados. Foi sobre o peso invisível que cada um de nós carrega dentro. Às vezes, a estrada cruza destinos que parecem perdidos, e nesse encontro nasce a chance de recomeçar. Foi isso que aconteceu comigo e com Ângela. Dois caminhantes quebrados que juntos descobriram que ainda havia vida, esperança e futuro pela frente. Se essa história mexeu com você, se trouxe memória, lágrima ou sorriso, retribui aí. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir que sempre existe um novo começo, mesmo quando tudo parece fim. Aqui na nossa boleia, cada comentário é como um farol aceso na estrada, guia, aproxima e mostra que essa família de brutos cresce a cada viagem. E se você quer continuar rodando comigo nessas histórias que misturam asfalto e coração, se inscreve no canal. Aperta o sininho, porque cada notificação é como buzina de parceiro no tapetão, sinal de que você nunca está sozinho. Agora me conta aí nos comentários, se fosse você no meu lugar, pararia o bruto para ajudar uma estranha na beira da estrada ou seguiria viagem?